Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Célio Sauer. Como você já viu, eu estou muito feliz porque antes do programa começar nós já conversávamos, já estava eu a me divertir muito e também estava a levar bronca. O meu convidado aqui falou, ó, não me trate por você, porque você só se usa pessoas que não se gostam em Portugal. Então eu vou falar com Henrique Tigo, tá certo? Tá certo. E tu, me esforcei um Consegui. monte para conseguir falar isso. Não, ainda por cima, porque ele acabou de dizer fora que é a primeira vez que trata alguém por tu. Nunca Sim. tratou ninguém por tu, por isso. Sim. Muito obrigado. Opa, eu que agradeço. Muito Tu poderia explicar a quem nos assiste nesse momento por que você é tão ofensivo? Ofensivo, Sim, agressivo. agressivo, não sei. Você, a palavra você, tratar uma pessoa por Eu achei que você. estavas a falar de uma característica minha. Não. Não. É assim, uma das teorias que existe é Portugal viveu uma monarquia e as pessoas, para se distinguirem, começaram a atribuir títulos. Ok. Era o cavaleiro, o duque, o conde, o barão. Com a implantação da República, em 1910, esses títulos caem. Mas como é que nós íamos tratar os ricos? Os ricos precisavam de uma maneira diferente para se tratarem, porque economicamente não podiam ser tratados como os pobrezinhos, não é? Claro. Então começou por ser vossa mercê, vosso mecê. E isso foi encurtando a palavra até que chegou ao você. Contudo, em Portugal, nunca se utilizou muito a expressão você. Porque você, e se nós formos às aldeias portuguesas e às pessoas mais antigas, a resposta quando tratamos alguém por você é estribaria. Não se utiliza. Claro que com a chegada do Estado Novo em Portugal, em 1933, começam a aparecer os novos ricos. E como é que são os novos ricos? É o doutor, o engenheiro e o arquiteto. Ok. E aí começou. Claro que nós temos o tratamento com a terceira pessoa do singular. Não é você, mas tratar a pessoa pela terceira pessoa do singular. Eu normalmente, e porque nasci em circuitos, não trato ninguém na terceira pessoa. Já levei broncas por causa disso, por tratar as pessoas na terceira pessoa. Eu acho que nós somos todos iguais. Uns mais altos, outros mais baixos, uns mais gordos, outros não tão gordos, mas somos todos iguais e devemos ser todos tratados com respeito. E não é uma palavra que vai fazer a diferença do respeito. Ok, justíssimo. Essa é a minha explicação. Claro, justíssimo. E você falou agora na sua história... Agora volto ao você. Ah, viu? Tu falaste, né? É, na história que Portugal veio de um passado histórico nobiárquico. De um passado histórico que existia a nobreza, existia o rei e tudo isso. E você vai ser um desastre. Vai ser lindo. Pronto, eu perdoo você por hoje, só por hoje. Vai ter que perdoar, perdão. Mas falava que o Portugal teve esse passado nobiliárquico, teve esse passado histórico, e que você é um pouco nobiliárquico. Sim, eu reconheço-me, eu catalogo-me como monárquico. E fui candidato a presidente da Câmara da Amadora até pelo Partido Popular Monárquico. Perfeito. Por isso, eu acredito numa monarquia constitucional. Ou seja, tens uma figura que é o rei, em vez do presidente, e depois tens a Assembleia que delega as leis, e tens um primeiro-ministro, e tens ministros, mas em vez de um presidente da República, acho que nós deveríamos ter um rei. Porque está mais bem preparado, porque... Por uma data de circunstâncias, eu continuo a achar que estaríamos mais bem servidos com o rei do que propriamente com o Presidente da República. Perfeito. E hoje, Portugal tem ainda a linhagem que Dom descende Duarte. do rei. Sim. E, Temos um chefe da Casa Real Portuguesa, Perfeito. que é o Dom Duarte Bargança. perfeito. E, no caso, o partido e você Não, por acaso, curiosamente, não estão ligados. não estão ligados. Por acaso, não estão ligados. Então, como seria se voltasse a existir monarquia em Portugal? Seria escolhido um novo rei? Seria feita uma questão... Essa é uma pergunta que, por acaso, alguns amigos meus me colocam e a qual eu acho que, antes disso, tinha de haver
um referendo ou um estudo por saber se as pessoas realmente queriam. Porque eu querer não quer dizer que seja o melhor. Justo. Depois aí tínhamos de ir analisar, porque até a história do herdeiro da coroa há uma grande controvérsia. Tínhamos de saber bem qual era a questão que deveria-se aqui apostar. Mas isso eu acho, e com todo o respeito, deixar melhor para quem está atualmente no Partido Popular Monárquico Claro. e para esses seguidores. Eu não me vou pronunciar muito e não quero entrar muito por aí. Perfeito, perfeito. E lhe pergunto o seguinte: com essa história que Portugal carrega, e eu notei que tanto a parte artística quanto a parte da história imbuíram-se muito na sua constituição, na sua própria vida, no seu próprio pensar. E você é uma pessoa, perdão, uso do você, eu vou pedir perdão até o final do nosso Não vale a episódio, pena, tá não bem? serve para o resto do programa todo. Mas você é uma pessoa que efetivamente não só absorve o que o mundo lhe dá, mas você oferece muito para o mundo. Você escreve, você é um artista muito completo, não só na parte da literacia, e uma pessoa, de veras, visivelmente muito inteligente. Muito obrigado. Então, pergunto eu, o que lhe direcionou tudo isto que nós falamos neste caminho de enveredar pela escrita e outras artes? Eu já nasci neste mundo. O meu pai já era pintor, a minha mãe trabalhava no Conservatório Nacional, que era a grande escola das artes em Portugal. Eu cresci no meio de artistas, eu cresci em platôs de cinema, eu cresci em estúdios de teatro, eu cresci com músicos, Perfeito. eu cresci com todo o mundo. Eu era pequenino e andava na escola primária e havia uma série na televisão que era o Duarte e Companhia, que era a grande série da ação da altura. E o Duarte e a companhia eram o Rui Mendes, que era o ator principal, que eu via todos os dias e crescia, e andei na Dois Cavalos, que era o carro da altura. Eu sempre cresci no mundo das artes e acabamos por ter. Eu, com 4 anos, saiu o meu primeiro desenho publicado no jornal, que dizia: eu sou o Henrique Tico, tenho 4 anos e desenhei o meu pai, que também é artista. Por isso, eu aos 4 anos já era um vaidoso e já achava que o meu pai é que tinha seguido a mesma carreira que eu, e eu já era artista. Por isso, a entrada no mundo das artes foi muito fácil. E este ano e este mês comemoro 30 anos de carreira. Claro. 400 exposições no mundo inteiro. Alguns prémios, fui diretor de bienais de arte, fui diretor de galerias de arte. Tem sido uma vida dedicada às artes, que é uma coisa que me apaixona. Tem peças suas, inclusive, nas embaixadas portuguesas. Sim. E tem peças suas no Brasil expostas também. O que nós temos no Brasil exposto? Olha, quando foi os 500 anos de descoberta do Brasil, ou da invasão, ou de todo, eu já ouvi todos os nomes possíveis e imaginários. São formas de interpretação. Exatamente. Eu pintei algumas obras que foram para alguns estados e que depois acabei por oferecer e ficarem lá para o património. E essa é uma das coisas. Depois fizemos uma exposição, penso que foi em 2003 ou 2004, a favor da Amazónia, para ao fim da destruição das árvores da Amazónia, e fizemos algumas obras nesse sentido, eu e um conjunto de artistas, e essas obras foram para lá. E depois também tive obras na defesa dos índios. Tá? E Pitu, para mim, é o camarão e a cachaça. pronto. Mas Não, estamos num ponto que eu também não tenho conhecimento, meu conhecimento é raso sobre essa honestamente, parte. 20 anos depois já não me lembro de qual eram os índios, mas foi também em defesa dos índios, e que foi muito giro, porque tive de estudar as características dos índios para os podermos pintar e reproduzir até as suas indumentárias. Claro, perfeito. E a pintura, pelo que vejo, é uma das artes que está mais próxima de si. Em razão do seu pai, principalmente? Se calhar pelo meu pai. Não sou tão bom pintor como ele. Gostava de ser, mas não sou. E dediquei muito. A minha vida foi muito dedicada à pintura. Depois, infelizmente, a pintura tem uma coisa. Hoje em dia, as pessoas não ligam muito à pintura. E até aqui, eu chegar e perguntar ao Célio 5 músicos brasileiros, o Célio
Dá-me já nome de 5 músicos brasileiros. Talvez dou, mas não são tão bons quanto as pessoas imaginam que seriam. Pronto, mas consegue-me dar... Consigo. Consegue-me dar o nome de 5 atores. Atores já fica mais difícil para mim. Mas consegue. Lima Duarte, Claro. 5 pintores, consegue? Vamos ver. Vou tentar o desafio agora. Tarsila. Temos aí... Quem mais? Olha só o que falta que faz prestar atenção nas aulas e principalmente estudar um pouco mais. Olha só. Não é uma questão de Não, estudo. não. As artes plásticas, infelizmente, foram sempre... esta pergunta eu faço a dezenas de pessoas e ninguém sabe responder. Porque as artes plásticas continuam a ser o parente pobre. Até há muito pouco tempo. Nós temos a Casa do Artista. Mas por que o E não parente havia artistas, pintores, artistas plásticos na Casa do Artista. Eles não consideravam o artista plástico como artista. O artista plástico sempre foi o parente pobre das artes. Agora, porquê? Não sei. Particularmente, a impressão que eu tenho é diversa dessa. Porque, para mim, o pintor, né, ou o artista plástico em geral, né, o escultor também. Esse já é outro. Eu estou a falar de pintores. Sim, mas vamos botar da seguinte forma. A pessoa que faz a arte de uma forma que ela é palpável, né? Ela não são apenas palavras, mas uma forma que você pode tocar, né? E ter ela à sua frente. Ela, pelo menos para mim, é muito bem apreciada, principalmente no meio das pessoas que têm mais condições sociais e econômicas, principalmente. Talvez seja relegada, e a impressão que eu sempre tive, principalmente sobre os pintores, com imenso perdão do que eu vou dizer, mas é que o pintor ele acaba sendo valorizado após a morte. Sim, E também é não verdade. antes. Mas mesmo assim, alguns deles não estão a ser esquecidos. E em Portugal, os artistas, as galerias quase que desapareceram. Já quase que não há galerias. Ou seja, nos anos 80, 70, 80, havia muitas galerias em Lisboa e fora de Lisboa. Até as câmaras municipais tinham galerias e hoje em dia quase não há. Eu quase todas as galerias que conheci na minha infância, de acompanhar o meu pai, de galeria em galeria, hoje quase já não existem. Mas também não existem cinemas, também não existem teatros. A cultura está a desaparecer e está tudo a viver à custa da Netflix. Mas aí lhe pergunto, as galerias, elas deixaram de existir por razões econômicas ou foi mesmo desinteresse das pessoas? Eu acho que foram as duas coisas. As pessoas deixaram de comprar porque apareceram aquelas grandes superfícies em que vendem telas. Uma tela hoje com uma reprodução de uma obra custa o mesmo que uma tela virgem. Por isso, nós chegamos a casa e vamos a casa de 5 pessoas e todos têm a mesma coisa na parede. Claro. Depois houve uma moda que a mim arrepia-me. Que é as paredes branquinhas sem nada na parede. Não vamos pôr nada na parede para não estragar as paredes. Isso para mim é uma coisa que me arrepia. Dizem que é o tal do minimalismo nórdico, uma coisa assim. Pois, não sei. Eu sei que me faz muita confusão. Fui criado e cresci habituado a ter muitos quadros na parede e de repente não haver nada choca-me. Mas aí ele pergunta, e a curadoria dessas pinturas, né? Porque muitas já existiam, né? E muitas galerias acabavam fazendo essa curadoria até o momento que um comprador, um colecionador, uma pessoa interessada, um entusiasta, fosse lá e adquirisse para si e ficasse na mecenagem de seu curador. Né? A curadoria dessas obras que antes estavam em galerias... É giro. Eu conheci um grande colecionador de arte. Comprou muitos quadros ao meu pai, encomendava quadros de propósito. Ele faleceu e os filhos deitaram tudo fora. Uau! Que coisa! Não ligaram. E de repente alguns quadros foram recuperados do lixo e nós tivemos conhecimento disso porque apareceram em leilões na internet e no Correio Velho, que é onde se negocia obras de arte, porque as coisas vão para o lixo. Em Portugal e acho que no Brasil, e agora eu falo mais em Portugal porque é onde eu vivo. Claro, não é? claro. Mas houve uma altura que se deitavam fora os discos de vinil.
Hoje é uma grande moda os discos de vinil. Destruíram-se os giradiscos para dar origem aos CDs. Agora ninguém tem CDs, ninguém tem cassetes. Voltou o disco de vinil e agora voltou as cassetes. E houve uma altura em que acho que era fino destruir os quadros e desaparecerem os quadros. Não é raro, no mínimo uma vez, 3 em 3 meses, eu vou na rua e vejo quadros no lixo. As pessoas deitam fora. E acredita que isto possa ser um pouco de desconhecimento, de até, por infelicidade, um problema cultural das novas gerações em não reconhecer o que tem. Sim, e felizmente, e entrando agora também na outra parte, que é a parte literária, começou-se novamente a ler. Porque as anteriores gerações deixaram de ler. O livro era uma coisa ofensiva, quase ofensivo ler livros. Hoje, nós felizmente já começámos a crescer e há um crescimento na procura de livros, e há um crescimento na leitura, há um crescimento na procura das feiras dos livros e voltámos a ter pessoas nas bibliotecas. Claro. Houve alturas em que ir a bibliotecas... Deus me livre, ninguém entrava numa biblioteca, não era? Quase, se entrasse numa biblioteca, era transformado em pó, não é? Morria logo. Aquilo sai desse corpo que não te pertence. Sim. Eu vou até aproveitar e fazer um gancho nisso, que as novas gerações, elas vieram já numa época em que existem aqueles aparelhos que nem o Kindle, que você lê, certo? Mas, notadamente, embora exista esse gadget, as pessoas estão a preferir um livro em papel. Mas há alguma coisa melhor do que o cheiro do livro? O cheiro da tinta? Eu particularmente gosto. Isto é fabuloso. Estarem aqui as palavras, nós passarmos a mão e sentirmos o relevo. Sim. Não é? Sentir a qualidade. Nós não conseguimos encontrar isso e não vimos isso em nenhum Kindle, nem nenhum iPad, nem nenhum iPod, nem nada dessas coisas. Isto é fabuloso. Isto é imortal. Eu não preciso Eu uma vez vi um sketch, um cartoon muito giro, que era um miúdo com um livro pela primeira vez na mão e perguntava ao pai onde é que ligava. Isto é importante. É que nós temos livros com 400 anos. Mas não temos nenhum iPad com 400 anos. Não. Ainda. Na verdade, E de verdade, e se calhar não vamos lá chegar. Na verdade, eu tinha um costume muito... Para mim era bom. Eu sei que pode soar desrespeitoso para algumas pessoas, mas eu gostava muito, quando lia, de ter no Brasil chama-se grifa-texto ou marca-texto, aquelas canetas para pegar os pontos importantes, e eu tinha sempre uma caneta. Eu puxava uma flecha, alguma coisa assim, fazia uma anotação de algo que passou na minha cabeça naquele momento que eu li. Os livros aceitam tudo. Eu costumo dizer que o papel e a internet são as coisas mais absorventes que existem. Aceitam tudo aquilo que a gente lá quiser. Claro. E até eu escrevi um poema, mas o Célio lê, agarra numa caneta e dá a sua própria interpretação, ou escreve a sua versão do poema ao lado. Claro. O que não consegue, se calhar, fazer no iPad. Sabe, há coisas que são incríveis. Deixou de se usar relógio. As novas gerações não sabem ver horas nisto. Eu adorei a observação. E não usam canetas. Eu adorei a observação que você fez. Não usam canetas. Adorei. E eu continuo a ser um apaixonado por canetas. Normalmente até nem é destas. Eu gosto mesmo das de tinta permanente. E escrevo com as canetas de tinta permanente. Claro. Todos os meus poemas, todos os meus livros, eu tenho 20 livros publicados. Todos eles foram escritos com caneta de tinta permanente, que depois foram passados ao computador. Eu vou ser muito franco. Até conversava isso consigo antes de nós conversar, de começarmos aqui, que tem esse seu livro de poemas, e para mim a poesia foi uma coisa muito forte na minha vida, porque foi me imposto por uma professora justamente de língua portuguesa. Eu, quando cheguei à minha 5ª série, tinha muita dificuldade com o português, era uma daqueles miúdos que assim sempre fui muito disperso na aula, então não prestava toda a atenção que devia ter. E através da poesia que eu fui aprender a escrever. E a poesia, ela é viciante. Eu sou disléxico. Eu sou disléxico. Muito bom, 2. E então eu tive outra característica. Eu não sabia ler nem escrever. Andei a enganar a professora primária. Sim. Depois descobriram que eu não sabia ler e escrever. Então
já no segundo, que cá chamava-se preparatório, eu tive de voltar a aprender a ler e a escrever, e também foi através da poesia. Sim, sim. Porque como o meu pai tinha muitos amigos poetas e havia muitos livros lá em casa, eu todos os dias tinha de fazer uma cópia ou um ditado. A minha mãe perdia tempo a fazer ditado, e eu ia escrevendo e achei. Poesia é menos difícil aquele lado preguiçoso que todos nós temos, mas apaixonei-me. E depois percebi que a poesia tem uma coisa maravilhosa. Nós podemos transmitir o que nos vai na alma com poucas palavras. Nós vamos escrever um livro ou um romance, estamos ali a escrever e a bater. Somos aquele Orives que está ali a fazer uma obra de arte horas e horas. O poeta faz num momento. Há poemas que saem de uma penada só. E eu tenho aqui um poema que neste livro, este livro é da pena do poeta em tempos de confinamento. Foi um livro que eu escrevi quando houve a pandemia. Uma pessoa hiperativa como eu, de repente ficar fechado, a mente vai fugindo, não é? E houve aqui 2 ou 3 poemas, e um que é o ex-libris deste livro, que é Marmiteira. Foi escrito porque quando quando houve o fim da pandemia, e eu fui trabalhar, voltar ao trabalho físico, comecei a ver as minhas colegas de trabalho todas com marmitas atrás. E das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é comer. Então, eu tenho uma doença grave há muitos anos, que é eu como e não emagreço. E então, as marmiteiras, eu descrevi aqui o que é para mim uma marmiteira. Epá, onde é que está a marmiteira? Esse livro você escreveu na época da pandemia? Na época da pandemia. E E quase todos os poemas foram escritos de uma vez só. Isto A marmiteira. é interessante porque... Aí diz o que é que eu acho das marmiteiras. Agora vamos ter aquele momento em que vamos ter o Célio a declamar um poema. Olha, faz muito tempo que eu não declamo um poema. Eu vou dar... Vai ser agora, o Célio vai declamar, antes de fazer vai isso. declamar a marmiteira. Marmiteira. Ok. Marmiteiras. Fauna em circulação no metro de Lisboa, das 7 às 9h30. Marmiteiras camafeus. A marmiteira é casada e tem filhos. A marmiteira é uma forma de vida, uma forma de estar. A marmiteira sai barata, a marmiteira é poupada, a marmiteira é uma mulher de hábitos rígidos. A marmiteira tem emprego e vive perto do micro-ondas. Não se pode convidar uma marmiteira para almoçar. Não posso, tenho marmita. A marmiteira diz, prontos e já vistes. A marmiteira passa o dia na sala de trabalho, almoça na secretária ao lado do micro-ondas e vai a correr para casa. A marmiteira não vive, sobrevive. São zumbis, uma tribo, uma matilha, são todas iguais. Os maridos das marmiteiras comem bem, bebem melhor, vão a bons restaurantes. As marmiteiras poupam e os maridos gastam. Que a vida injusta há da marmiteira. Os maridos da marmiteira, quando chegam a casa, a marmiteira não lhes liga. Está a fazer marmita. Justo. E é bem isto. Na verdade, é muito interessante essa observação da marmiteira, porque não é uma observação só sobre a marmiteira. Não, é uma observação sobre a sociedade. É uma Sim, crítica à sociedade. sobre a grande diferença que existe entre homens e mulheres e principalmente o fato de que as mulheres muitas vezes fazem jornadas duplas de trabalho ou triplas de trabalho. E não só. Nós olhamos, e onde eu trabalho, por acaso, não há discriminação entre homem e mulher, ganham todos o mesmo Sim, ordenado. mas é a exceção, isso não acontece, não é a mas é regra. exceção. Mas eu não vejo homens marmiteiros, mas vejo as mulheres marmiteiras. Claro. Eu vejo até mais. Se o homem for marmiteiro, quem fez a marmita Foi a mulher. foi a mulher. A não ser que ele viva sozinho, às vezes. Eu tenho da pena do poeta. Porque Lá está, porque é eu de lá dar escrevo. pena, Não. É porque eu escrevo com canetas de tinta permanente. Eu escrevo com canetas de pena. Eu vou lhe ser bem franco. A primeira pontuação que me passou quando vi o título foi justamente que dá pena, no sentido de ter pena do poeta.
Pensei até que o trocadilho fosse intencional. Não. Eu, por acaso, aí não tenho pena do poeta, porque o poeta é um fingidor e finge tão bem que até finge que é um coitado. Justo. Mas este livro depois tem aqui um poema Justo. muito bonito, porque... Mas olha que eu tenho imensa pena de poetas, tá? Eu tenho muita pena dos artistas, porque os artistas, grande parte de nós, passamos quase fome. Porque não é fácil ser poeta, passamos algumas necessidades. Não é fácil. Outros poemas que nós temos neste livro, e este livro foi o último que eu lancei, ainda não por acaso não, o último foi este. Foi Camelot. Camelot. Já vamos chegar a ele. Mas este livro tem também aqui uma parte muito dedicada ao meu gato. Porque na pandemia eu passei ainda mais tempo com o meu gato e nós olhamos e os gatos são mesmo os guardiões da nossa vida e das nossas emoções e até das nossas próprias coisas. E eu tenho aqui dois e há uma parte, eu não vou ler o poema todo, mas O meu gato? sobre o meu gato, em que eu lhe pergunto... Eu estava um dia sentado e eu tinha uma estante com muitos livros e CDs e comecei a imaginar um diálogo entre mim e o gato. As pandemias têm estas coisas, o isolamento. E eu comecei a olhar para o gato e perguntei-lhe, então, Tommy, queres ler este livro? E imaginei o gato tanto tempo em casa a responder-me, quem é que te disse que ainda não o li, dono? Isso tudo está neste livro. Este livro foi escrito quando tu estás em casa e como pessoas como eu, que saio de casa às 7 da manhã e às vezes entra às 3 da manhã, de repente, se ficares fechado e ali aprisionado, é muito complicado. Mas há um compositor brasileiro, Zé Cabaleiro, que ele fala que o ócio criativo é muito importante. E, de certa forma, você aproveitou, perdão novamente, a pandemia. Já vou fazer assim que fica mais curto. Né? A pandemia para aquele momento de confinamento, que não era dos mais prazerosos, obviamente, tornar-se algo prazeroso. Acredito que a escrita lhe apraz, lhe é agradável. Foi das coisas que me ajudou. Mas também consegui compreender e consegui me conhecer melhor a mim próprio e acabei por conseguir construir algo melhor e ser feliz na pandemia. Claro, justo. E há outro livro que é Camelot. Estes foram os 2 últimos livros que eu lancei. Esta é outra grande paixão que eu tenho, que é a arte real. Para quem não conhece e não sabe o que é a arte real, é a maçonaria. Ok. E então este livro é Camelot, que é a minha loja maçónica. Eu sou maçom, ou pelo menos reconhecem-me como tal. Ok. E eu, neste livro, juntei não só trabalhos meus, mas de todos os meus irmãos. E para quem diz que a maçonaria é secreta, não, a maçonaria é discreta. Está aqui tudo. Claro, justíssimo. Nós contamos aqui tudo. Nós aqui Claro. falamos desde a iniciação ao que se faz lá dentro. Claro. Claro que existem coisas que nós não contamos, porque também se contássemos tudo deixava de ter piada, mas este é um livro que eu recomendo a quem tiver curiosidade e queira saber o que é a maçonaria e o que é que nós realmente lá dentro fazemos. Okay. Está aqui tudo. Perfeito. E aonde que encontro os seus livros, se eu quiser comprar? Basta procurar Henrique Tigo no Google e vai aparecer, porque os livros vão estando em vários lados. Eu tenho 20 livros publicados. Perfeito. E vão estando... também há o meu site, henriquetigo.com, também podem lá ir e podem também encomendar. Aí têm uma vantagem, se quiserem, que é os que eu tiver e que eu possa fazer, eu autografo e envio. Estes estão no Esquadro e Compasso, que é uma loja de artigos maçónicos, mas há muita referência e encontra-se muito facilmente na internet. E hoje são, então, 20 livros que já 20 foram livros publicados. Quando é que foi publicado a primeira vez? O primeiro livro é um livro de estudo, Análise Demográfica do Concelho de Góis, e foi publicado em 2006. 2006, 18 anos atrás. 18 anos. De lá para cá, praticamente um livro por ano. Sim. Justíssimo. E esses os 2 últimos? Estes foram os 2 últimos, são sempre temas. Eu tenho desde peças de teatro, a livros de poesia, a livros de estudo, porque eu tenho uma formação em
em geografia, e então tenho alguns livros sobre análise demográfica e sobre geografia, e depois tenho esta parte em que abro mais a minha alma, porque não tenho pintado tanto, voltando agora a fazer a associação à pintura. A pintura depois tem uma coisa difícil, nós começamos a não conseguir vender, Claro. não é? Nem sempre é fácil vender, e começamos a requerer espaço, ou seja, começas a ter armazéns, arrecadações para guardar os quadros. Claro. E ainda agora, há pouco tempo, há muito pouco tempo, eu tenho uma arrecadação, que é onde tenho os quadros, houve uma inundação do prédio e os quadros foram. A perda lastimável. Por isso, eu este ano, eu há bocado ia a dizer, dia 19 de outubro faço 30 anos de carreira, vou fazer uma mega exposição na Câmara Municipal, a convite da Câmara Municipal de Montemor Novo, no Alentejo. Irá um grande amigo meu, ator e grande declamador, que é o Francisco de Pina Queiroz, vai declamar os meus poemas, vai haver momentos culturais, vai ser muito giro, e eu convido toda a gente que queira estar presente a ir ver os meus 30 anos de carreira e partilhar comigo estes 30 anos de carreira. Perfeito. Dia 19. 19 de outubro, é um sábado, às 18 horas, na Galeria Municipal de Montemor Novo. Perfeito. Então, sintam-se todos convidados para próximo dia 19 de outubro comparecerem em Montemor Novo. Montemor Novo, Não é o velho, é o novo. Na Galeria Municipal, para contribuir e, obviamente, principalmente, né, se enriquecer com um pouco das peças e dos trabalhos. Posso do nosso dizer que eu coletivo. meti as peças muito baratas. Estão para aí com desconto de 75%. Perfeito. Mesmo para as pessoas não dizerem que têm... que não podem comprar porque são caras. justo. Ou seja, estão muito baratas, quase mais baratas do que irem a uma grande superfície e comprar um quadro daqueles que toda a gente tem. Claro. Podem comprar quadros originais Perfeito. a partir de 50 euros. Perfeito. E pergunto, tem também uma galeria digital para que as pessoas possam... O meu site, henriquetigo.com, tem lá uma parte que tem tudo. Tem a minha fotobiografia, os prémios que já ganhei ao longo destes anos. Perfeito. E tem uma parte de galeria de artes. E você comentou dos prêmios, perdão pelo você, vai assim até o final, amigo. Ei, esse aqui, só para aproveitar, hoje eu não falei ainda, né, Lucas? Então, assim, vocês têm aqui a oportunidade de ver o programa apresentado pelo apresentador mais incompetente da internet. Então, fica aqui conosco, porque... Olha que não, há piores. Há piores. Há piores. Há muito piores. Agradeço pelo elogio. Então... E olha que eu já fui entrevistado em vários, por isso não... E não estás nos 10 piores. Eu já me sinto bem, hoje eu estou vitorioso. Ai, depois, Bianca, fica o corte, que isso aqui tá ótimo. Mas, eu até me perdi completamente no caminho que eu ia. Mas nós falávamos aqui das pinturas e dos prêmios. E você teve... Peço já perdão pelo você. Perdão pelo você, exatamente. Foi justamente aí que eu parei. Recebeu diversos prêmios. Sim. Foram quantos no total? No total, acho que nem eu sei todos os prémios que recebi. Eu tenho comendador patrono dos Museus do Vaticano. Justo. Tenho a medalha de mérito cultural do governo português. Tenho a comenda do General Gomes Ferreira de Andrade da Ordem Maçónica, tenho a comenda da Casa Real Portuguesa, Justíssimo. tenho Cavaleiro do Ruanda, Cavaleiro da Etiópia, nem eu sei. Quando uma pessoa foi premiada, assim, e é muito reconhecida na vida pelo que fez, quando ela não sabe nem quantos prêmios já recebeu. Porque, normalmente, quando você conversa com uma pessoa, você diz, recebi 1, 2, 3 prêmios. Agora, quando você conversa com uma pessoa que tem uma história, uma trajetória que é excepcional, você acaba percebendo que a pessoa tem uma data de prêmios que já não consegue nem se recordar. E você não parece ser uma pessoa de 94 anos de idade. Não, eu não pareço 50, para não. Não Também mesmo. não os tenho. Se me dissesses que eu tinha 50 anos, eu ficava ofendido. Não, mas não... Eu ainda não os tenho. Por isso, não, eu comecei muito cedo e, felizmente... A pergunta nasceu em que... 78. 78. Tenho 46 anos. 46 anos. Tenho 46 anos. Por isso, eu comecei, foi muito cedo. Eu comecei com 15, 16 anos a fazer exposições e a expor. Felizmente, tive algumas pessoas que gostavam daquilo que eu fazia e fui ganhando prémios. Claro. Isso não me tornou uma pessoa melhor.
Alguém gosta. E nós os prémios não os pedimos, Não. não os regateamos, agradecemos. Claro. Mas fazem parte Do reconhecimento da sua trajetória. fazem parte da minha carreira artística. Não é isso que me vai fazer uma pessoa melhor ou pior. De forma alguma, concordo consigo. Mas Conseguiram me tratar por você, o que é ótimo. é o que você fez pelo Peço já mundo. desculpa. Peço já desculpa. É o que você fez pelo mundo que acaba trazendo esse reconhecimento. Então, isto é algo relevante. É algo... Célio, o reconhecimento é eu estar neste programa. Para mim, é mais importante do que uma comenda eu que ou do que agradeço. uma coisa qualquer. Tenho a certeza disso. Eu, com este programa e com esta nossa conversa, eu vou chegar a muitas pessoas que, se calhar, vão procurar 5 pintores, que, se calhar, vão procurar 5 escritores, que, se calhar, vão falar-se um bocadinho mais de arte. E isso é muito mais importante do que eu chegar ali ao Palácio das Necessidades, o Sr. Presidente da República, com todo o respeito, colocar-me uma comenda que, na altura, 2 ou 3 pessoas viram e mais ninguém soube. Este programa vai ser visto por muita gente, vai ser comentado ao longo dos anos. Eu, como disse há bocadinho, eu já fui entrevistado em vários programas. Eu tenho programas com 10 anos, com 12 anos, que ainda hoje são visualizados na internet. Por isso, este programa vai ser eterno. Eu gosto de pensar que tudo que nós fazemos pode servir de incentivo para uma outra pessoa, independente da idade dela. Quando eu ponho qualquer coisa numa tela, ou quando eu coloco qualquer coisa num livro, eu estou a pôr um bocadinho de mim lá. Claro, claro. Eu estou a mostrar. Eu tenho um poema chamado O Testamento Maçónico. Também está na net, quem quiser ver, declamado muito bem pelo Francisco Queiroz. E que acaba, eu só quero que, no dia em que eu morrer, só quero que de vez em quando se lembrem que um dia passei pela vossa vida. Justo. E em tudo aquilo que eu faço é para um dia se lembrarem, é para um dia... Eu acho que não deve haver nada mais triste do que uma pessoa morrer e ninguém saber que ela passou por este mundo. Não é? E graças a este programa toda a gente vai saber quem é o Henrique. Claro. Porque um dia veio ao programa do Célio. Claro. Se eu não viesse ao programa do Célio, não iam saber que eu existia. Porque o Célio tem um nicho de mercado e tem uma quantidade de seguidores muito grandes que só me vão conhecer por eu vir aqui. Isto para mim é mais importante que uma comenda com título de cavaleiro ou com uma medalha de mérito ou uma medalha de não sei o quê. Isso tem 20. Não, eu fico muito feliz, mas a mim me interessa inspirar outras pessoas. E a sua história é uma história que inspira. Então, acredito que nós dois vamos convergir aqui nessa conversa, justamente para permitir, às vezes, jovens ou até pessoas com mais idade, verificarem em si mesmas, se porventura, né, aquela arte que faziam quando eram mais novos não teria espaço. Sim, tem. Hoje em dia. E eu acho muito interessante aqui parte da nossa conversa lá no começo, quando falou que nós hoje passamos por uma situação com a pintura, principalmente, que as pessoas já não estão vinculadas a isso, estão vinculadas mais ao Netflix, e até o cinema está passando por suas dificuldades hoje por causa do Netflix. E vejo também muito a questão dos compositores de música passando dificuldades porque as músicas deixaram de ter uma narrativa e história e tornaram-se um pouco mais simples, de uma forma que fiquem mais dinâmicas. Mais curtas, pessoas. até para se poder ver melhor no Spotify. Exato, e tudo. exato. E até o Spotify, um bom comentário. Hoje em dia tem mais a capacidade de induzir as pessoas a escutarem determinadas músicas do que um É normal. Eu, por exemplo, gosto muito de Dean Martin, Frank Sinatra. E eu ponho no Spotify Dean Martin. E às tantas já estou a ouvir outra coisa qualquer. Exatamente. Ele já derivou para o outro lado. Ele diz-me o que é que quer. Ele Exatamente. põe-me a ouvir aquilo que ele quer, não é aquilo que eu quero. Exatamente. Por isso é que eu acabei com isso tudo. E voltei aos discos de vinil, que nunca me desfiz dele. Claro. Tenho um móvel na sala, uma aparelhagem dos anos 50, tem uma prateleira, abre-se, tem um giradiscos, e eu ouço os meus discos de vinil. Porque aí continuo a ouvir aquilo que eu quero. Sim, justo. E eu vou lhe dizer que uma das coisas que eu ganhei do meu pai quando eu era mais novo, mas eu não tenho idade, assim, não lembro qual era a idade que eu tinha,
mas eu estava na escola ainda. Foi um giradiscos. Só que durou pouco tempo, porque quebrou a agulha e eu não tinha mais aonde comprar agulha, porque ia a todo lugar, todo mundo só tinha CDs. Nem as tais fitas cassete, que uma época, imagino que você passou Passei isso. por isso. Perdão pelo você. Punhamos os giradiscos e a gravar, ou então a Na gravar rádio. na rádio. Na rádio. A rádio Eu tocava- hoje em dia sou uma coisa gira. Em Portugal houve um grande boom, houve uma evolução muito grande na rádio, com uma coisa que foi a Rádio Cidade. Ok. Rádio Cidade veio trazer. Rádio Cidade foi produzida por brasileiros. Foram brasileiros que trouxeram um novo estilo de rádio a Portugal. Ok. E eu hoje sou amigo do criador da Rádio Cidade em Portugal. A Rádio Cidade passava, nós não tínhamos a facilidade que temos hoje, e que as novas gerações têm do YouTube e do Spotify. Nós estávamos com a cassete na pausa e quando passava na rádio nós gravávamos e às vezes depois havia publicidade ou a cassete não passava totalmente. Ou então havia os telediscos e nós estávamos com o VHS também na pausa para quando davam os telediscos e tínhamos cassetes com telediscos para poder ver. Houve uma grande evolução, mas também houve um grande retrocesso. Nunca nenhuma geração teve tanta facilidade em ter cultura, em ter aprendizagem e está tão inculta. Mas eu acredito que isso é porque a geração não consegue mais escolher o que quer Sim, ver. tudo aquilo que ultrapassa os 7, 8, 9 segundos, os TikToks, Também tem isso. Também tudo tem que isso. ultrapassa aquele tempo. Eu dou aulas, e dei aulas durante muitos anos e dei aulas em universidades e é curioso vir a analisar geração atrás de geração. Antigamente, tudo o que ultrapassava aos 15 minutos de conversa, as pessoas não viam. Passou a 7, passou a 4, passou a 3 e hoje já são segundos. Claro. Se não interessa, passa à frente. Claro. Temos o TikTok seguinte, temos a música seguinte, temos a coisa É tudo seguinte. muito dinâmico, mas Nada desculpa, fica. a expressão é raso. Eu sou fanático por um senhor chamado Elvis Presley. Sim. Eu tenho um móvel em casa, já alguns programas de televisão também fui falar sobre o Elvis. Já fiz. O Elvis escreveu uma música, ou cantou-me, interpretou, porque ele nunca escreveu músicas. Ele interpretou uma música dedicada à Nossa Senhora de Fátima. E depois eu fui convidado para fazer a ilustração dessa música. E tenho o Elvis ajoelhado à frente da imagem da Nossa Senhora de Fátima. Hoje em dia o Elvis não iria conseguir ter o que tem. Nós hoje temos os artistas, Não tinha um impacto. têm 15 minutos de fama, passa-se para o outro. Sim. Não há artistas eternos como o Elvis, como o Roberto Carlos, como os Beatles, como... Esses artistas desapareceram, é de comer e deitar fora. Mas acredita que isso pode estar muito relacionado também ao grande poder, na verdade, que tem essas big techs, nomeadamente como o Spotify e outros, né, que conseguem determinar o que você vai ver. Porque antigamente você tinha lá o seu toca-discos ou tinha o disc player e colocava para ouvir. Pegando aqui, por exemplo, Elvis Presley. Você escolhia a música que você queria ouvir. Também não era assim. Repara, eles só nos deixavam ouvir aquilo que queriam. As editoras também só lançavam. Sim, fato. Eu sou fã do Elvis. Fato. Eu costumo dizer que sou fã do Elvis da barriga da minha mãe, porque o meu pai ouvia Elvis. E eu cresci com 3 discos do Elvis. O meu pai tinha 3, 4 discos do Elvis, não tinha mais. Claro. Conforme eu fui crescendo e conforme fomos tendo acesso lá fora, eu hoje tenho 100 discos do Elvis. Claro. Ainda tenho CDs. Nós também não tínhamos muito acesso. Nós vivemos em Portugal, o Estado Novo, também só nos dava aquilo que nós queríamos, que eles queriam que nós produzíssemos. Era uma necessidade nossa. Nós queríamos saber, nós queríamos ouvir, nós íamos atrás daquilo que queríamos. Não havia calças de ganga. A minha bebida preferida é uma bebida, a água suja do capitalismo norte-americano, que se como costuma dizer que é a Coca-Cola. Sim, claro. Mas não havia. A Coca-Cola só começa a ser comercializada em Portugal a partir dos anos 80. Ok. Até lá não havia. Nós estávamos numa ditadura. Mas a gente conseguia beber Coca-Cola. Porque ia buscar a Espanha, porque fazíamos 30 por uma linha para ter. Sim. O que eu acho hoje é que há preguiça. As pessoas não vão procurar e não querem saber. É aquilo que lhes dão e só comem aquilo que lhes dão. Não vão... Eu olho para os miúdos e choca-me eles não saberem ver as horas.
Eu chegar à minha casa, à minha sobrinha, no outro dia, eu gosto muito de coisas antigas. Eu tenho aqueles relógios de pé, Claro, eu tenho um telefone, e ela ficou a olhar para aquilo que era o telefone. O telefone era Então fui daquele... eu e a minha irmã, de Assim? disco, de disco, e a minha irmã, e eu a explicar à minha sobrinha de 11 anos o que era aquilo e para que é que aquilo servia. E ela ficou a olhar para nós. Melhor, eu fui o cliente 647 da Telecel em Portugal. Eu tive aqueles tijolos grandes com teclas. Sei. Eu no outro dia mostrei ao filho de uma amiga minha um telefone desses com teclas, eles não sabiam o que isso era. Sim. Não sabia Acham lidar que é com as já... teclas. Não sabiam que tinha havido sequer aquilo, não sabiam que aquilo era um telemóvel. O telemóvel para eles era um touch. Mas há hoje muitos jovens que têm dificuldade em desenvolver serviços com o computador. Fazem as coisas com o telemóvel, mas com o computador, Não. E a inteligência, a capacidade intelectual dos jovens diminuiu 17% de uma geração para a outra. E isso deve-se também pelo tempo que estão em frente Sim, as aos telas. ecrãs. É importante. Quando eu era miúdo, brincávamos. Eu nasci numa zona de Lisboa, que era o Bairro Alto. Sim. Nós brincávamos na rua. Nós Claro. tínhamos os carrinhos da Maxbox, Claro. fazíamos corridas, fazíamos carrinhos de rolamento, jogávamos à bola. Eu hoje trabalho no Bairro Alto, já não vivo lá, mas trabalho lá. Eu não vejo uma única criança na rua. Não sei onde é que estão as crianças. Devem estar em casa a jogar PlayStation. Faz falta. O Jardim Príncipe Real, o Jardim São Pedro de Alcântara, que era povoado e que brincávamos lá e que trepávamos às árvores e caíamos e comíamos lama e que criámos enormes montes de anticorpos e que hoje estamos... Ninguém sabe o que é. Tratar as feridas com cuspo. Na verdade, isso que você falou, perdão pelo você... Já vamos se esquecia, mas ele não esquece, Isto dos anticorpos é uma coisa que a gente nota muito, que antigamente parece que os jovens eles eram mais resilientes, mais duráveis, né? Hoje em dia tudo tem muitas alergias, tudo tem muitos problemas, principalmente relacionados a germes. E uma das brincadeiras que eu costumo falar com meu pai, é que antigamente a gente comia telha. Sim. E hoje em dia não se pode tocar sem passar o álcool gel na mão, porque senão... Eu brincava no Jardim São Pedro de Alcântara, Criança quebra. tinha uma árvore e na minha cabeça, já artista, eu desenhei uma casa, aquela raiz era a sala, Claro. aquela raiz era não sei o quê, e havia uma parte que era a cozinha. Então a gente fazia bolinhos, água, da chuva, na lama, e depois metíamos na boca, depois não sei o quê, Sim. depois andávamos com os carrinhos de rolamento Sim. com óleo e metíamos na boca. Metia junto Isso, a pedacinhos de folha, que era como... fazíamos fitas Sim, para o sim, cabelo, claro. as bolotas, arrancávamos aquilo e atirávamos uns aos outros. Não, sim. Partíamos a cabeça, partíamos o corpo, partíamos o joelho, partíamos o pé. Fomos aos hospitais hoje. Não, nem aos hospitais vão, os hospitais vão a casa. Sim. Na verdade, os hospitais estão lotados justamente de nós, dos mais velhos. Porque os mais novos nada está a acontecer. Ficam muito tempo na frente da tela. Não, mas houve também depois uma evolução gira e houve uma coisa gira, que é... Eu nasci nos anos 70, a minha avó, as minhas avós tinham 50 anos quando eu nasci. Eu olho para as fotografias das minhas avós com 50 anos, eram avós. Claro. Eram avós. Claro. Eu tenho um grande amigo, e gosto muito dele, é um grande cantor português, que é o Paco Bandeira, que tem uma música que é a Ternura dos 40. Se nós formos ouvir com atenção a Ternura dos 40, é outro estado de óbito. Vivi o que vivi, e morri, e não sei o quê. Por isso, nisso nós estamos melhor. Eu com 40 anos hoje acho que estou melhor do que os 40. Quando vejo um filme, ou quando nós olhamos para a telenovela do Roque Santeiro, que ainda há bocadinho eu falei do Roque Santeiro, e olhávamos para o senhorzinho Malta, que na altura tinha 40 anos, parecia que tinha 180. Sim. E eu hoje não me sinto assim tão velho. Se calhar é por Concordo. ser eu. Não, mas esteticamente as pessoas estão melhores, né, com a idade. Agora, o que me... O intelecto é que não. Não diria nem no intelecto, mas o que me aflige é quando, principalmente, o governo fala muito agora o jovem de 35, e para mim 35 é o adulto de 35. Sim. E essa expressão, o jovem de 35, me passa uma sensação de que
não estão a falar para a pessoa que, olha, você é adulto e você está na hora... Mas descobriu-se há pouco tempo que, por exemplo, Jesus Cristo era português. Não percebi. Eu já entendi. Jesus Cristo era português. Pode 33 continuar. anos, desempregado e a viver em casa dos pais, só podia ser português. É porque não há ninguém com menos de 35 anos que não esteja que viver em casa dos pais. Por isso, Não, perfeito. Ai. eles têm de ter juventude até aos 36 anos. Justo. Se Jesus Cristo viveu até aos 33 em casa dos pais, os nossos também têm de estar. Mas cada vez menos é difícil, cada vez mais é difícil nós conseguirmos ter uma casa em Portugal. Sim. É um item de luxo. Mas isto eu acredito que não só em Portugal, né? No mundo. Eu agora aí vou ser nacionalista, patriótico, estou preocupado com o meu país e Claro. sítio onde eu vivo. Justíssimo. Aí eu vou ser, vou ser monárquico, vou estar preocupado Eu vou aqui com a minha pátria. pro alto da minha loucura e poderia dizer que parece que a nível mundial estão a dificultar as coisas para as pessoas terem acesso a Mas casas. aí podíamos entrar numa conversa económica e muito séria. Eu acho que a gente vamos aliviar isto um bocadinho e voltar um bocadinho para as artes e não avaliar muito a parte económica, porque teríamos coisas muito sérias para dizer. Claro. E a minha parte séria hoje não está muito desenvolvida. Não, na verdade a parte artística está muito boa e eu vou lhe dizer, essa punchline do Jesus era português É fabuloso. me pegou aqui de um jeito que eu não estava à espera, mas foi muito boa. E sinto de dizer que nós já estamos chegando ao final da É uma nossa pena, conversa. mas podemos voltar cá a outra altura, Com falar de certeza. outro tema. Nós temos muitos temas para falar. Olha, podemos falar um dia sobre economia a sério e porque é que as casas estão caras no mundo inteiro. Olha, isto era um episódio que me faria muita vontade de conversar consigo. Eu vou organizar ele. Eu gostei tanto deste entrevistador que eu quero vir cá mais vezes. Eu não quero Perfeito. ficar... Não, mas eu Ele gostei não- muito de lhe entrevistar. Pode ter certeza disso. Eu gostei muito deste entrevistador. Perfeito. Fico muito feliz. A recíproca é E verdadeira. agora vou aproveitar e em direto Ah, dedicar e oferecer um livro ao meu querido apresentador, eu Célio. Eu fico muito feliz e vou aceitar com todo carinho, mas, ao mesmo tempo, vou já preparar o nosso público e a si para a minha próxima pergunta. Força. É uma pergunta habitual aqui e você vai responder aos seus olhos essa pergunta que eu vou lhe fazer. O que o Henrique espera de Portugal para o futuro? Obrigado. Portugal é o país com as fronteiras mais antigas da Europa. Portugal é um país com as das maiores histórias e com das maiores riquezas culturais que teve. E o que eu espero para Portugal para o futuro é que reencontre a cultura e a riqueza que se está a perder. Justo. Bem, senhor Henrique Tigo, muito obrigado Obrigado eu pela entrevista. e obrigado pela primeira vez em programa e fora de programa teres tratado alguém por tu. Por tu. Eu vou lhe ser bem franco, ainda bem que ficou gravado, porque aqui em Portugal nunca tinha feito isto, então realmente foi a primeira vez. E agradeço. Ainda bem que eu vi ao programa. Só dizer uma coisa para acabar. Há bocado falaste nos prémios, nas condecorações, nas coisas todas. Esta caneca, que me foi oferecida, vai para a prateleira ao pé de uma comenda. Perfeito, fico muito Porque feliz. marcou-me muito este dia e marcou-me muito este programa. Eu vou lhe dizer, fico muito feliz pelas palavras e fico muito feliz pela simbologia, porque muita gente não sabe, obviamente esse episódio não sai hoje, mas nós estamos gravando justamente no dia 5/10, que é um dia muito importante para Portugal. E o nosso convidado, apesar de não ser republicano, ser monárquico, né, é uma pessoa que me felicitou muito nesse dia. Mas vamos olhar para um lado positivo. Independentemente de ter sido implementada a República no dia 5 de outubro, a seguir também houve um regime, a Primeira República, também conduzida por maçons, que também teve valores muito importantes. Por isso eu tento tirar
o copo meio cheio e o copo meio vazio de todas as circunstâncias. Justíssimo. Ao contrário do que se pensa, e já agora que entraste por esse capítulo, não foram os maçons que fizeram o 5 de outubro, mas a Primeira República teve repleta de maçons que ajudaram e contribuíram para uma melhor educação, Claro. para um maior crescimento, até para a saúde. Porque Portugal tem saúde graças à maçonaria. Fico muito feliz. E a você que está acompanhando o nosso programa, na semana que vem nós temos um novo episódio, uma nova entrevista para você. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau.